Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Frango da Masterpiece e eu mais uma vez venho trazer aí um vídeo ensinando você a jogar Yu-Gi-Oh! É um jogo que tem se tornado complexo aí e tudo mais. Pega o primeiro vídeo lá se você não assistiu ainda, o vídeo que fala sobre invocação de monstro, fala sobre ataque e defesa dos monstros e ensina como que funciona um monstro em Yu-Gi-Oh! Aí, certo? Antes de partir para as cartas de magia aí, que é o objetivo do vídeo de hoje, vamos recapitular aí o que aconteceu, como que funcionam os monstros aí e adicionar algumas outras coisas, beleza? Bora lá? Certo. Então tô aqui, essas aqui são as cartas da minha mão e essas aqui são as cartas da mão do meu adversário. Vamos lá. Eu vou começar o turno na minha vez. Eu vou pegar aqui o meu Espírito da Harpa e vou invocá-lo em modo de defesa. Sempre que a gente invoca um monstro em modo de defesa dessa forma, ele tem que ficar virado para baixo. E aí vai ser a vez do meu adversário, já que eu não posso atacar. Ele vai invocar aí o monstro que ele tem mais forte na mão dele, que ele pode invocar nesse momento, que é o Shining Abyss. E ele vai atacar o meu monstro. Meu monstro vai ser virado, e como ele está em modo de defesa, vai comparar a minha defesa com o ataque dele. Eu sou mais forte em 400 pontos, então essa diferença vai ser deduzida dos pontos de vida dele. Nenhum monstro vai ser destruído porque o meu monstro está em modo de defesa. E foi o monstro vencedor. Minha vez de novo, eu vou pegar outro Espírito da Harpa aqui e vou colocar ele virado para baixo mais uma vez, já que nenhum dos dois é capaz de bater aí o ataque do Shining Abyss. E eu passo o turno para o meu adversário. Ele então vai invocar aí o Biomago dele, que tem 1150 pontos de ataque. Desculpa, pessoal. E novamente ele vai usar o monstro mais forte dele, o Shining Abyss, para declarar um ataque no meu monstro que está virado para baixo. É outro Espírito da Harpa, então a história vai se repetir. Nenhum monstro vai ser destruído porque a minha defesa é maior. E a diferença é deduzida da vida dele, então ele tem 800 pontos de vida a menos aí. No meu turno, eu tenho um monstro aqui, o Nils, o Herói do Elemento, que ele é nível 7. Para poder invocar ele, eu preciso tributar alguns monstros aí para poder completar a condição de invocação dele. Como que isso funciona? Se eu tenho um monstro de nível 5 ou 6, eu preciso tributar apenas um monstro. Se eu tenho um monstro de nível 7 ou maior, eu preciso tributar 2 monstros. Em algumas regras específicas aí, o monstro pede 3 tributos, ok? Continuando. Eu quero fazer a invocação do meu Nils, o Herói do Elemento. Eu vou tributar os meus 2 monstros, eles vão para o cemitério, e vou invocar aqui o Nils, o Herói do Elemento, com 2.500 pontos de ataque. Então eu vou bater aqui no Shining Abyss, que tem 1.600 pontos. A diferença é de 900 pontos. O monstro dele vai ser destruído e ele vai tomar 900 pontos na vida dele, certo? Ele tem também aqui um Mago Negro na mão dele, só que ele não pode invocar porque ele só tem um monstro no campo. Então o duelo vai finalizar comigo sendo vencedor. Certo? Agora que a gente já conseguiu entender aí também a invocação tributo e recapitulamos a batalha e a invocação de monstros, vamos voltar para o nosso foco, que são as cartas de magia, certo? Vamos lá. Ok. Temos aí na nossa telinha aí cards de magia. Os cards de magia normalmente só podem ser ativados durante a fase principal e auxiliam com seus diferentes efeitos. Eles possuem muitos efeitos poderosos, como capaz de destruir monstro, aumentar poder de ataque, aumentar defesa. Então você pode guardar essas cartas na sua mão até que você consiga tirar o melhor proveito delas. Certo? Esse aqui é o design de um card de magia. Tem alguns tipos de card de magia. Os cards de magia normal, que ele tem efeito de utilização única, ou seja, você ativou, usou o efeito e ela vai para o cemitério. Para poder usar um card de magia normal, você só tem que anunciar a ativação para o oponente, colocando no campo com face para cima. Se a ativação for bem sucedida, então você resolve o efeito descrito no card, e depois de resolver o efeito, envia o card para o cemitério. Cards de magia de ritual.
Estes cards de magia são usados para a realização de invocações ritual. Mais pra frente a gente vai chegar nessa parte, ok? Das invocações de ritual. Cards de magia contínuo. O card de magia contínuo, ele fica no campo mesmo depois de ter ativado o seu efeito. Ele tem um efeito contínuo, um efeito que se aplica várias vezes ou que se mantém no campo. E é dessa forma que funciona. Por meio de card de magia contínuo, você pode criar efeitos positivos duradouros com um único card, o que é ótimo. Porém, existe a possibilidade de que seu oponente remova seu card do campo antes que você possa se beneficiar desses efeitos. Para resolver o efeito de um card de magia contínuo, ele tem que estar no campo. Então, se ele for destruído, seu efeito não vai ser resolvido. Temos aí também o card de magia de equipamento. Esses cards oferecem um efeito adicional ao monstro de sua escolha no campo com face para cima, seja ele seu ou do seu oponente, dependendo do card. Eles continuam no campo depois de ativo. O card de magia de equipamento só afeta um monstro, que é o monstro equipado, mas ainda ocupa uma das zonas de magia armadilha. Se possível, você deixa na zona exatamente embaixo do monstro equipado, para ficar mais fácil de lembrar. E quando o monstro equipado é destruído, virado com face para baixo ou removido de campo, o card de magia de equipamento é destruído também, certo? E temos os cards de magia de campo. Esses cards são colocados na zona de campo e continuam ali. A zona de campo é uma zona adicional, ela não conta como aquelas 5 zonas abaixo das zonas de monstro. Cada duelista pode ter um card de magia de campo do seu próprio lado do campo. Para usar outra magia de campo, você tem que tirar a magia de campo que está ativa e colocar a outra por cima. Então, uma vai para o cemitério e você coloca a outra. Muitos efeitos de magia de campo afetam os dois duelistas. Então, minha carta de campo aqui aplica os efeitos dela não só para mim, mas também para o meu adversário. Não são todas, ok? Esses cards podem ser colocados com face para baixo na zona de campo, mas não estão ativos até que sejam virados com face para cima. Sempre que eu tiver uma carta de campo que eu quiser colocar ela virada para baixo, ela vai para a zona de campo mesmo, ok? E tem também aí os cards de magia rápida. Esses cards de magia são especiais, eles podem ser ativados durante qualquer fase do meu turno, e não apenas durante a fase principal. Eu também posso ativá-los durante o turno do meu oponente, caso eu tenha baixado ele, caso eu tenha preparado. Mas nesse caso, eu não posso ativar ele no mesmo turno que eu baixei, ok? Então, vamos aqui por uma pequena demonstração de como que usar os cards de magia. Eu vou voltar aqui para a nossa ceninha de construção, da mesma forma que estava antes. Então eu vou voltar aqui as cartas que estão na minha mão e as cartas que estão na mão do meu adversário, certo? E aí eu tenho outras cartas aqui, cartas de magia, que vão auxiliar essa ativação. Então eu vou colocar uma carta para mim, uma carta para o meu oponente, uma carta para mim e uma carta para o meu oponente. Ambos temos 3 cartas de monstro e 3 cartas de magia em nossa mão. Eu vou começar o duelo novamente e vou repetir a jogada aqui, o Espírito da Harpa. Eu vou colocar ele em modo de defesa virado para baixo, certo? E o meu adversário vai repetir também a jogada. Ele vai colocar aqui o Shining Abyss com face para cima em modo de ataque. Ele tem um poder de ataque muito forte, ele acredita que isso possa ajudá-lo. E ele vai declarar um ataque contra o meu monstro. Feito isso, vai ser virado com face para cima o meu monstro, e meu monstro tem a defesa mais forte, ele vai sofrer novamente aqueles 400 de dano. Então, ele tem 400 pontos de vida a menos do que os pontos de início. Perdão. E aí vai chegar a minha vez de novo. Eu vou invocar aqui, novamente, o Espírito da Harpa virado para baixo, já que eu ainda não consigo colocar aqui o meu poderoso Nils, o Herói do Elemento. E ele vai repetir novamente aqui a jogada dele de invocar o Biomago. E vai declarar ataque aqui novamente. Meu monstro vai ser flipado e ele vai tomar novamente aqueles 400 de dano.
No meu turno, eu vou repetir a minha jogada de colocar os meus 2 monstros no cemitério e invocar o meu Nils, o herói do elemento. Ok? E eu vou declarar ataque aqui ao Shining Abyss dele, certo? O Shining Abyss dele vai ser destruído. Eu vou trocar as cartas aqui só para eu conseguir exemplificar melhor. O Shining Abyss vai ser destruído e ele vai sofrer os 900 pontos de vida novamente. Então aqui agora eu vou passar o turno para o meu adversário. Ele tecnicamente não tem como invocar o Mago Negro nesse turno. Então o que vai acontecer? Ele tem uma carta de magia que pode ajudar ele. Essa carta é um monstro que renasce. Ele vai ativar o monstro que renasce no campo e ele pode reviver um monstro de qualquer um dos cemitérios para o lado do campo dele. Ele vai reviver o próprio monstro dele, o Shining Abyss, como uma invocação especial. Isso não conta como a invocação do turno dele. Então ele pode fazer aqui uma Tribute Summon, usando os 2 monstros dele. Nesse momento, ele tem um monstro com um ataque igual ao meu, certo? E se os 2 monstros batalharem nesse caso, os 2 monstros vão ser destruídos, porque estão os 2 em posição de ataque, e ninguém vai sofrer dano. Só que ele tem uma outra carta mágica aqui na mão dele que pode ajudá-lo muito. É o controle da mente. Quando ele ativa essa carta, ele toma o controle de um monstro que eu controlo, que não pode nem atacar e nem ser tributado. Ele dá alvo no meu Nils, o herói do elemento, e ele toma o controle. E com isso eu não tenho nenhum monstro para proteger meus pontos de vida. Como esse monstro não pode atacar devido ao efeito do controle da mente, ele vai atacar apenas com o Mago Negro, que vai atacar a minha vida diretamente. E eu vou sofrer esses 2.500 pontos de dano. Ao final do turno dele, o meu Nils volta para o meu controle. E aí o turno é meu novamente. Eu tenho 2 opções de jogada agora. Eu tenho 2 cartas mágicas aqui na minha mão. 2 opções de jogada que podem me beneficiar. Eu vou optar aqui por ativar o Hijack, que destrói todos os monstros que meu oponente controla. Com isso o Mago Negro dele vai ser destruído e eu vou poder atacá-lo diretamente na vida para poder deduzir o total ponto de ataque do Nils, o herói do elemento, da vida dele. Beleza? Esse foi um vídeo simples falando aí sobre a introdução das cartas mágicas. Futuramente a gente vai estar usando bem mais essas cartas mágicas aí. Elas são cartas muito fortes, elas resolvem muito efeito e elas ajudam muito em diversas situações do jogo. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona a ativação das cartas mágicas. Espero que isso tenha ajudado vocês. Em breve a gente vai lançar novo vídeo aí falando sobre as cartas armadilhas e aos poucos introduzindo cada tipo de carta no jogo. Beleza? Valeu, pessoal. Curtam, compartilhem, comentem, dá uma força aí. Qualquer pessoa que queira aprender a jogar Yu-Gi-Oh! Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil para ela também. Falou, até a próxima!